Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, dia 4/9/2012, utilizando a metodologia de Trend Follower Expert, operação de Day Trade. Vamos apresentar o resumo de nossas técnicas, acesse www.traderprofissional.com.br. Se você quer receber no seu e-mail o link com as videoaulas, todos os dias nós colocamos o resultado de nossas operações no Day Trade, vídeo de 15 minutos no YouTube. Cadastre-se aqui no nosso curso de Day Trade pelo YouTube. Pode se cadastrar pelo próprio YouTube, Facebook ou Twitter, tá ok? Bom pessoal, hoje, então a Vale foi uma única operação só que nós fizemos, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer utilizando a metodologia de Trend Follower Expert é utilizar a determinação da tendência. Então, a tendência determinada quando o preço está abaixo da média exponencial 8,9 ou acima da média exponencial 8,9. Acima da 8,9 é de alta, né? Aqui, por exemplo, foi ontem, né, que a gente teve pontos de alta aqui. Então, acima da 8,9 tendência de alta. Abaixo da média exponencial 8,9 a tendência é de baixa. Então, hoje o pregão abriu abaixo da média exponencial 8,9. Então, temos que operar vendido porque a pressão do mercado é de venda, é de queda. Então, deu uma queda gigantesca aqui. Daí você vai dizer, pô, Leandro, mas por que você não entrou na operação? Porque o Trade System não deu entrada operacional. Tá? O Trade System não deu entrada operacional. Então, nós temos aqui, por exemplo, aqui não foi próximo da média 21, né? Porque quando a gente determina a tendência, a gente vai ter alguns pontos de compra, alguns pontos de entrada operacional, ou de compra para tendência de alta ou de venda para tendência de baixa. Então, pontos de compra aqui seria na média 21, pontos de venda, aliás, né? Pontos de entrada operacional vendida na média exponencial 21 ou na média exponencial 8,9. Na média 21 chegou mais ou menos perto, mas estava um pouco ambíguo o sinal aqui, certo? Então, como no gráfico de 5 minutos o risco é maior, né? Utilizando a análise fractal, no gráfico inferior a gente consegue riscos menores e antecipamos o sinal do gráfico de 5 minutos, porque o gráfico de 1 minuto faz o gráfico de 5 minutos também. Se o gráfico de 5 minutos aponta para um determinado lado do mercado, para uma determinada direção do mercado, onde o gráfico de 1 minuto está fazendo o sinal para aquela direção. Ou seja, o filho, que é 1 minuto, trabalha na direção do pai, que é os 5 minutos. Sempre. Então, se der um sinal de compra no 1 minuto, mas nos 5 minutos está apontando para baixo a tendência, não vai dar certo. Ou pode até dar certo, mas a probabilidade é menor. Então, a gente não opera assim. Tudo aqui é estatístico, né? Fundamentado em estatística. Bom, então indo para o gráfico lá de 1 minuto, né? A gente vem aqui para o gráfico de 1 minuto. A gente vê que na média 21, lembra aquele sinal que eu mostrei que estava próximo da média 21? Próximo não, estava quase próximo, mas estava ambíguo, olha só. Está longe da média exponencial 8,9 aqui. Do 1 minuto a 8,9 a 21 dos 5 minutos. Tá? Isso aí é chamado de análise fractal, utilizando a relação matemática das médias móveis que eu explico no curso Trader Profissional Avançado, né? Então nós temos aqui a média 8,9 e a média 377. A 377 é a 8,9 dos 5 minutos. Como estamos operando, tentando operar na 21 dos 5 minutos, entrando pela análise fractal, pela 8,9 do 1 minuto, né? A gente estaria entrando, mas não deu para entrar. E deu uma tendência grande aí, que deu mais de 1%, sensacional, mas não entramos, não entrei na operação. Tá? Até que aqui, ó, nessa região, bateu na média 8,9 e subiu um pouco, né? Então acabou dando um sinal aqui, mas esse sinal estava com metade, mais de 50% do corpo do candle aqui acima da 8,9, porém retornou e aqui deu o sinal clássico de venda, né? Então 1 centavo abaixo da mínima desse candle, entrada operacional. Tá? E 1 centavo acima da máxima desse candle, start de compra, que é o stop da operação vendida, né? Então ficou assim nossa situação. Vendi 32,20 e na recompra com a limitação do prejuízo, né, que é o stop loss da operação vendida, o start de compra está 32,23. Considerando que o nosso manejo de risco é 0,3% sobre todo o capital, considerando o ponto de entrada e o ponto de saída,
Então nós estamos perdendo R$93. Para um capital de 100 mil seria R$300, 0,3. Então eu posso estar entrando como 3.100 ações. Corresponde praticamente a todo o meu capital de 100 mil. Então eu posso estar entrando com mais ações. Então se eu entro com o dobro, né, ainda vai dar 180. 9.500, né, dá 285. Então 10 mil ações, né, já deu aí R$300. Então eu tô bem alavancado aqui. Bem alavancado mesmo, né? Porém, eu tô com 3 vezes o meu capital aqui, certo? Porém, eu estou respeitando o manejo de risco. Apesar de que, ó, a rentabilidade, o prejuízo líquido, né, vai dar sempre mais do que 0,3, considerando as taxas de corretagem, né? A taxa de corretagem também, ela é uma taxa que ela vai dar praticamente 0,5%. Mas compensa mesmo assim, porque na realidade, se a gente for considerar o risco completo, não vai dar 0,3, vai dar 0,4, 0,42 por operação, porque você tem que pagar taxas, né? Então a planilha já está calculando isso para mim aqui, né? Só que para facilitar o cálculo, né, a gente faz 0,3%, né, sobre o valor bruto, né, sem considerar as taxas. Tá? Mas na realidade, à medida que a gente vai alavancando, a gente tem um risco um risco muito maior, né? Se eu não estivesse alavancando aqui, provavelmente o meu risco seria menor aqui de 0,48, seria de 0,41, 0,38. Por quê? Porque as taxas e os emolumentos são variáveis. Então quer dizer, à medida que vai aumentando o capital que você está alavancando, vai ser proporcional, né? O valor da taxa e emolumento que é variável. Certo? A corretagem é fixa, mas as taxas e os emolumentos são variáveis. Então, vai variar e vai impactar no manejo de risco. Então, se eu fosse alavancar mais do que isso, para dizer a verdade, 0,5% não é um valor favorável. 0,41, 0,4 que é o ideal. Mas mesmo assim eu decidi arriscar, até mesmo porque a tendência do mercado está bem forte hoje, então fez a onda ABC aqui do fractal do mercado para continuar com a tendência de baixa. Então eu decidi arriscar a mesma alavancada dessa forma, certo? Mas teve um aluno meu que perguntou para mim e falou sobre esse impacto. Eu falei, bom, você pode entrar com menos capital, porque você realmente está certo, é uma boa observação isso. Bom, então, entrei aí com tudo isso alavancado. Tem um motivo para estar alavancando mais. Então, agora, né, à medida que vai fazendo aqui, por exemplo, a primeira coisa que eu vou estar fazendo é traçando o FIBO. E se o FIBO de 61,8 ficar depois do ponto de entrada, né, eu já vou pegar meu stop. Né, e aqui claramente nessa onda ficou. Vou pegar meu stop e vou passar 1 centavo abaixo depois da entrada operacional. Zerei o risco da operação. Então, quer dizer, já comecei bem, porque eu já zerei o risco da operação. Né, já não tenho mais risco na operação. Daí agora, nos topos confirmados dos pivôs de baixo, eu vou estar protegendo meu lucro. Né, aqui foi um topo confirmado, né, quando rompeu esse fundo. Só que primeiro foi fazendo novos pivôs aqui. Certo? E a gente teve aqui, né, esse pivô e que teve o seu rompimento. Então, 1 centavo acima dele, 32,14. 32,15. Certo? 32,15. Eu saí um pouco a 32,16. Certo? E um pouco a 32,15. Porque o que acontece no gráfico não acontece na realidade do book de ofertas. Então, vou colocar aqui 32,16, porque a maioria das ações que eu vendi foi por 32,16. Então, me deu isso aí de lucro, tá? Sobre todo o meu capital, né? Deu isso aí de lucro. Então, pessoal, o que acontece? Eu parei de fazer a operação porque já é mais de 2 horas da tarde, deu esse sinal de venda aqui. Eu poderia estar operando mais, mas eu não vou estar operando porque a minha regra é operar das 10 da manhã até as
das 10 da manhã até as 2 da tarde aí no máximo, já são mais de 2 horas. Pode ser que isso aqui vá para baixo mesmo, caia bastante, certo? Porém, eu já saí da operação. Em relação, né, ao prejuízo que eu tive ontem, a gente chegou a recuperar aí um pouco do prejuízo que a gente teve ontem e a gente está com um pequeno lucro, certo? Então veja, pessoal, que vocês entram aqui no meu site, vocês vão ver esse vídeo, deu 3,86% de lucro. Vocês vão falar, pô, todo dia eu posso ganhar isso. Veja que ontem eu tive 3 perdas, mas eu perdi pouquinho dinheiro. Hoje eu estava super alavancado, poderia ganhar bem. Se fosse a 1%, ia ser 3% de lucro sobre 100% do meu capital. Então existe a hora certa de alavancar, existe um momento propício aí para estar alavancando, a tendência está forte hoje, né? E foi o que eu fiz, né? Operei alavancado, fiz o manejo de risco, respeitei o manejo de risco. A questão das taxas de emolumentos estarem um pouco ultrapassando o manejo de risco ideal, não teve tanto problema, exatamente porque eu tinha uma tendência forte, eu tinha motivos para fazer isso. Exatamente como o George Soros teve motivos para estar contra naquela operação que ele ganhou muito dinheiro vendido. E ele sabia que a chance dele ganhar era muito grande. Então, existia uma alta probabilidade para essa operação, porém, não deu certo. Por isso que a gente tem que proteger nosso capital. Por isso que você tem que colocar o stop na operação. Tá? E por isso que você tem que saber a hora de parar e a hora de começar. Né? Então muitos alunos meus que inclusive são novos, eles já ficam assim ansiosos, querendo operar direto, né? Um aluno meu novo, ele fez essa operação, né? Ele teve um resultado parecido com o meu, só que ele já queria operar mais. Daí eu falei, bom, a frequência que eu faço é essa. E aí, como que você vai fazer? Então, pessoal, vamos estar falando sobre outra crença, valor e atitude dos traders perdedores, né? Ele não está consciente de que é necessário se preparar, investir na educação e praticar. Não consegue aprender por meio da experiência e tende a cometer os mesmos erros até ficar quebrado. Isso aqui acontece com a maioria dos traders fracassados, tá? E o que acontece? Uma coisa que você precisa realmente se conscientizar é que você tem que investir em educação, tem que investir em prática e tem que respirar investimentos 24 horas por dia. Você tem que estar ligado nisso 24 horas por dia, pensando nisso. Para você ter uma ideia, eu tenho 6 anos de mercado financeiro e tal, mas do ano de 2009 a 2011 eu praticamente não dormia, porque eu ficava 24 horas em frente ao computador analisando o gráfico para achar uma metodologia. Depois que eu achei a metodologia, eu comecei a operar e ao mesmo tempo estudava. Eu não entrava na faculdade porque eu queria estudar o mercado, até que eu encontrei esta metodologia. Só que não é só as médias móveis, existe o emocional, tá? Existe o emocional. Então, pessoal, eu treino todos os dias a parte de programação neurolinguística, tá? Eu treino esta parte, a parte técnica, né, de análise técnica, eu treinei muito, mas a parte emocional você tem que estar treinando mais ainda, certo? Então, todos esses exercícios aqui da programação neurolinguística eu estou fazendo, porque se eu vacilar, eu posso emocionalmente ser induzido a cometer erros, né? Posso emocionalmente a não confiar no meu trade system, daí eu vou hesitar. Se eu hesito, eu não consigo fazer a entrada operacional como eu fiz hoje, certo? Então, são fatores emocionais que vão influenciar na sua disciplina. Então, eu mostro o resumo das técnicas aqui e com certeza muita gente não vai conseguir fazer isso, porque isso aqui é puramente emocional. É puramente emocional. Você vai conseguir fazer isso se você tiver um psicológico bom e um emocional muito poderoso, tá? Então não é fácil fazer isso aqui. Não é fácil você continuar seguindo todas essas regras, né? Fora que também a parte técnica também não é tão simples, né? Você tem que... Existem vários detalhezinhos, né? Também tem a questão, por exemplo, a saída foi a 32,15, mas no gráfico parado que um analista analisa para você, ele vai dizer que você saiu a 32,15, mas na realidade no book de ofertas tinha um pouquinho a 32,16, a 15 e mais a 32,16. Eu saí em 32,16. Por quê? Porque a oferta do mercado era essa. Isso aí já alterou no meu lucro. Se eu tivesse saído a 32,15,
né? Como na teoria seria feito, 32,14, né, aliás, se tivesse saído 32,14, eu teria tido mais lucro, mais R$100 de lucro, entendeu? Então, são coisas que fazem uma enorme diferença, né? E essa é a realidade de um trader, tá? Deixa eu colocar de verde aqui também. Então, é necessário você investir em educação, é necessário você investir em prática, tem que estudar muito, tá? São 6 anos aí de treinamento rígido, tá? Para conseguir tá tendo lucros consistentes de 3 a 5% ao mês. Esta é a probabilidade do trade system no day trade. No swing trade, né, ao ano, pode variar de 30% a 40% ao ano, ou mais, ou muito mais, no swing trade position, né? Só que é longo prazo. Então, pessoal, alerta máximo sobre isso. Tem que praticar muito, né? E você só vai aprender com a experiência. Então, se você só vai aprender com a experiência, é óbvio que você pode errar durante a sua experiência. E se você entra no mercado com todo o seu capital, por exemplo, você vai iniciar, eu vou entrar no mercado com todo o meu capital utilizando a metodologia que eu aprendi. Você fez o curso durante uma semana, um mês, e já vai entrar no mercado com todo o seu capital. Se você só pode aprender com a experiência, quando você terminar de aprender com a experiência, você pode ter decapitado seu capital, porque você pode errar. Por isso que no começo você tem que entrar com pouco dinheiro, tá? Você pode até fazer simulações durante 6 meses, acompanhando o mercado ao vivo todo dia e usando as regras e verificando os erros e corrigindo os erros na simulação. Porém, depois você tem que fazer isso com dinheiro real, para você testar se realmente você consegue fazer a mesma coisa que você fez na simulação. Daí você entra com um pouquinho de dinheiro durante mais 6 meses e depois você entra com todo o seu capital. Pode demorar 1 ano para você aprender a operar, mas tem que estudar muito, tá? Senão, se você entra no mercado estudando durante 1 semana, 2 semanas e já pega todo o seu dinheiro e já entra, cara, um erro que você cometer pode destruir um bom percentual do seu capital, tá? Agora, muitos corretores não falam isso porque eles querem ganhar corretagem em cima de vocês, então eles querem que você opere. Analistas de mercado também ficam dizendo para operar, para quê? Para movimentar o mercado. Tem a hora de começar e tem a hora de parar. E tem saber começar com pouco dinheiro. E ter paciência de 6 meses a 1 ano para aprender. Você só vai, isso aqui, ó, tá? Você tem que conseguir aprender por meio da experiência. E experiência não é 2 semanas, é 6 meses a 1 ano. Isso é uma experiência de mercado financeiro. Tá? Então eu tenho 6 anos de mercado, fiquei 2 anos sem dormir, olhando milhares de gráficos aí todo dia, né? Desenvolvi a metodologia, fui operar, me lasquei um pouquinho também, tive que corrigir coisas emocionais, faço até hoje exercício de neurolinguística para me manter psicologicamente frio e calculista e seguir as regras. Aí hoje eu tô aí tendo bons resultados, conseguindo sobreviver 100% do mercado financeiro. Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Um abraço.